Por estes corredores, as peças contam histórias de um passado não tão distante. É aqui que encontramos artefactos que, por si só, enaltecem a riqueza cultural do arquipélago da Madeira. De antigo solar a engenho de moer cana-de-açúcar, o Museu Etnográfico da Madeira é hoje um museu com história. O público entra, é recebido na recepção, obviamente, pelos nossos vigilantes recepcionistas e depois entram para o átrio da instituição, onde geralmente até nós também temos algumas exposições semestrais. Neste caso, temos uma exposição temporária que se inicia precisamente no átrio da exposição, que é a exposição Em Deriva, do Ricardo Barbeito e da Hahau Marionetes, que fizeram uma instalação que tem a ver com o lixo marítimo. E por isso é que está no átrio o início da exposição e depois tem continuidade como se fosse um cordão umbilical que nos guia até à primeira sala, que é precisamente sobre a pesca. Este projeto também foi um projeto muito querido, exatamente por isso, porque no fundo o Ricardo Barbeito acabou por fazer uma instalação que teve não só a autoria dele, teve a autoria e a orientação dele, digamos, mas com a participação da comunidade, de toda a comunidade da Ribeira Brava, desde os jovens da escola, os idosos da Universidade Sénior, os do CAU, todos eles foram até à praia recolher o lixo para perceber realmente o problema que é o lixo marítimo e as ações que devem ter para que isso não aconteça, para preservar o nosso planeta. E depois, com esse lixo, ajudaram também a montar uma charola que depois havemos de ver e que está no piso superior do museu. Não deixa de ser interessante que este museu tem a vertente de investigação, documentação, preservar as nossas memórias, mas também faz estes laços com a sociedade e com os problemas que existem. É também esta a filosofia do próprio Museu Etnográfico da Madeira? Sem dúvida nenhuma. O lema do museu é preservar no presente para conseguir chegar até ao futuro. Ora, para preservar no presente o passado, só é possível com o depoimento daqueles que o viveram. E, portanto, nós temos, acima de tudo, que ouvir o depoimento da comunidade, da população, porque são eles os protagonistas da nossa história e, portanto, o museu tem como prioridade envolver essa geração a esse nível e envolver os mais jovens, porque também são eles que vão construir o futuro e são eles que vão preservar o património e salvaguardá-lo e evitar que aconteçam as catástrofes que têm acontecido e que temos perdido tanto património exatamente por não haver essa compreensão. O Museu Etnográfico da Madeira destaca-se por proporcionar ao visitante uma nobre área de exposição permanente. Através dela é possível apreciar vários artefactos e referências fotográficas. Lídia, então chegamos a uma das muitas salas de exposição permanente aqui do museu, divididos por 2 pisos. Esta, concretamente, faz então a ligação da exposição Em Deriva com as artes de pesca, não é assim? Sim, coincidentemente, esta exposição temporária foi possível fazer esta articulação, visto ser relacionada com a temática marítima, e nós temos esta sala dedicada precisamente à pesca, em que temos uma peça emblemática, obviamente, que é o barco Chavalha, o barco tradicional de Câmara de Lobos, a Cabrita, que é um pequeno barco de apoio, e o Ceirão, que é uma peça muito interessante e muito curiosa de vermos, que hoje em dia já não se faz, e que é utilizada para transportar a isca viva. Depois, em torno de toda a sala, as pessoas podem observar todos os instrumentos relacionados com a pesca, quer da espada, do atum, das mais variadas espécies que se pescam aqui na Madeira. E também com fotografias que nos remetem, por exemplo, no meu caso, que sou de Câmara de Lobos, que nos remete mesmo para uma grande vila pescatória na altura e também preservam. Aliás, esta peça que aqui está, daqui a muitos anos as novas gerações podem já nem saber de que é que se tratava, não é? Exatamente. Neste momento ainda temos muitas destas embarcações que vão à faina marítima em Câmara de Lobos, e não só, e noutros concelhos e espaços de pesca, mas daqui a muitos anos, provavelmente para os nossos bisnetos, trisnetos, não sei, já não existirão estas embarcações e isto será uma peça valiosa do nosso património, neste caso património marítimo. Todas estas peças que se veem aqui, obviamente que
não chegam aqui assim só por acaso. Portanto, não é vamos agora pôr ali um barco, vamos agora... Isto é tudo feito um trabalho de investigação. Primeiro, uma investigação de campo, uma investigação bibliográfica, iconográfica, em que nós realmente no campo percebemos o que é importante mostrar para se perceber a cultura madeirense. São selecionados os objetos que são realmente representam melhor essa atividade que nós queremos mostrar e depois é feito todo esse trabalho de investigação para contextualizar esse objeto e para que as pessoas percebam realmente o que é que ele significou no cotidiano, na vida dos madeirenses. Além de todo um trabalho antes, prévio, de inventariação. Estamos aqui no espaço de reservas do museu, onde são conservadas as peças que dão entrada no museu. As peças dão cá entrada através de doação, transferência ou aquisição. Neste caso temos um cesto que é do coador, que é usado na bica do lagar. E, portanto, vamos passar agora a dada a entrada, é feito o registro. Quando é por aquisição ou por doação, nós fazemos, o primeiro registro a fazer é esse, é realmente quem é que doa a peça, ver o que está por trás da peça, o historial que está por trás, qual a sua origem, a sua datação. E só depois fazemos um documento de doação que a pessoa leva para casa, que é uma forma de garantir que foi doado ao museu. Se for para ficar em reserva, segue umas normas de conservação, é embrulhado, ou em papel ou em plástico protetor. É acomodado em caixas transparentes. Nós usamos caixas transparentes por causa de uma questão de quando for para identificar a peça, quando nós procuramos a peça para uma exposição, facilmente é identificável. Após fazer o registro de entrada da peça, nós fazemos um pouco do historial da peça. E para isso recorremos à bibliografia um pouco daquilo que já foi escrito sobre a história do vinho. Neste caso, esta peça é ligada à história do vinho. E fazemos uma pesquisa bibliográfica acerca de tudo aquilo que já foi escrito sobre o vinho, para fazer um contexto também da peça em si, para não ficar uma peça isolada na exposição permanente. Nós registramos as peças que vêm de fora, como há pessoas que doam as peças, e nós fazemos o registro e fotografamos e deixamos cá em depósito. E depois, quando há exposições, nós fotografamos para expor determinados ângulos da peça. Quando há também as inaugurações, você é o fotógrafo também do Sim, serviço? essa parte nós fotografamos as visitas e também as inaugurações. E também as visitas de escola, de centros de dia. E depois publicamos no Facebook, no Instagram, nas redes sociais. A principal missão do museu é dedicar-se à investigação, documentação, conservação e depois a divulgação dos testemunhos da cultura tradicional do arquipélago da Madeira. Mas para que tal aconteça, há uma equipa que trabalha exaustivamente para dar a conhecer memórias que correm o risco de se perderem no tempo. Sou antropólogo e faço essencialmente investigação. Portanto, faço investigação bibliográfica, portanto, escolho certos livros para cada tema, iconográfica, portanto, fotografias especialmente do Arquivo Regional, trabalho de campo, portanto, recolhas dos saberes das pessoas. Todo este material pode ser usado em exposições, em edições de livros, temas nas redes sociais. Primeiro, nós fazemos uma recolha, se for uma profissão tradicional, por exemplo, um ferreiro. Onde é que existem ferreiros aqui na Madeira? Primeiro tentamos descobrir. E depois abordamos o artista, não é? E depois perguntamos como é que é o trabalho dele, quais ferramentas que utilizam, para quem é que vende, etc. Depois nós fazemos o texto e a exposição. Por exemplo, a Dalília faz a parte do inventário na matriz. Ela escreve esse trabalho de investigação na matriz para depois ser consultado por toda a gente. E relativamente ao outro colega, também é o mesmo procedimento? A Dalília é o património imaterial.
E o João Quadros é o material. Por exemplo, no caso do ferreiro, uma ferramenta, o objeto em si é o João Quadros. Como é que se faz a ferramenta já é da Lelha, porque é o património imaterial. Depois de estar feita a investigação, passa para o João Quadros, para os inventários na matriz, o património móvel, e para a da Lelha o inventário do património imóvel. Para o saber fazer, e o João Quadros é propriamente o sólido. Quando os antropólogos vão para o campo, eu ter fotografias, aqui muitas exposições, também ter fotografias das inaugurações e nos levantamentos que é feitos cá no museu. E também nos cadernos de campo. Quando vai para o exterior, vai com que equipas? Quem são as pessoas que o acompanham também? Portanto, a equipa do museu, a nível dos antropólogos, e nós fotografamos e depois aqui escolhemos as imagens para ser realizadas para as exposições. E também vou com a equipa dos serviços educativos para as fotografias para serem expostas em outras exposições. E nesta viagem aos bastidores do museu, somos surpreendidos por recantos carregados de história e tradição. Aproveito esta oportunidade da visita às exposições permanentes para mostrar também a Lapinha do Caseiro, porque apesar de ser uma exposição permanente, inserida no circuito da exposição permanente, acaba por ser temporária. Porquê? Porque nós só abrimos a Lapinha do Caseiro na altura do Natal. E porquê? Precisamente para nós mantermos aquilo que é uma tradição tão madeirense daquilo que nós chamamos a festa do nosso Natal, que é a visita às Lapinhas. Portanto, nessa altura, tal como na altura do Caseiro, porque isto era um presépio que era visitado por todos os madeirenses. Estava numa capela, no monte, numa quinta no monte, na quinta onde ele residia. Francisco Ferreira era carpinteiro de profissão, mas era um exímio escultor em madeira. Portanto, isto é uma coleção de mais de 300 peças esculpidas em madeira de cedro e efetivamente tinha a sua lapinha ao público. Portanto, nós quisemos trazer, no fundo, de novo, numa parceria com a Casa Museu de Frederico de Freitas, adquirimos a coleção, fizemos o projeto museográfico, montámos a exposição e agora o público pode novamente visitar a Lapinha do Caseiro, tal como fazia há alguns anos atrás. Para quem até o Natal tiver curiosidade, ou mesmo depois que ficar curioso relativamente a cada uma destas personagens, porque a Lapinha do Caseiro, no fundo, é uma lapinha de rochinha que imita a orografia da ilha, portanto, com os calcos, com os poios, e tem as duas vertentes, a parte religiosa, a vida de Cristo, este nasceu até a sua morte, e tem também depois todas as figuras populares associadas às profissões e ao cotidiano madeirense. E as figuras, ele gostava muito de caricatura, e no fundo acabavam por ser figuras que ele conhecia, e que ele acabava por colocá-las de uma forma engraçada, e portanto todas elas têm uma história especial. Para quem quiser conhecer, nós editámos este catálogo, que acabou por ser um livro, porque conta toda a história do autor e, além de contar a história do autor, fala também sobre cada uma das personagens e, portanto, quem tiver curiosidade pode também adquirir o livro que está à venda quer na loja do museu, quer na loja da Direção-Jornal dos Assuntos Culturais. Nós aqui este espaço temos não só publicações da Direção Regional da Cultura, da DRC, como também temos alguns artigos, todos feitos à mão, artesanais, de artesãos incríveis que existem aqui na região. Temos inclusive os cadernos de campo, a coleção de cadernos de campo do Museu Etnográfico da Madeira, que é tudo à base da prata da casa, passando já aqui a publicidade porque são fantásticos. E de resto temos alguns artesanatos feitos com, portanto, os azulejos da Paula Gomes, temos também da Maria Jaime os presépios, a escadinha, vários artigos em artesanato. Se as peças são visíveis e fazem-nos viajar no tempo, há outros elementos bem presentes, mas com um trabalho invisível, os vigilantes do museu. Nós temos de estar sempre nas salas, a fazer a vigilância, temos de estar sempre atentos e com cuidado a ver se os visitantes não tocam nas peças, porque há sempre aquela tendência de tocar, é quase inato do ser humano. Tocar e também ter cuidado agora com os telemóveis, hoje em dia pegam no telemóvel, começam a fazer filmagens, não pode ser, é preciso uma autorização. E também ter cuidado
furtos, roubos. Também às vezes pode acontecer, então temos de estar sempre com muito cuidado a vigiar as salas. Teresa Pereira trata o tear com maestria, conhece-o bem e fala recordar outros tempos. O tear pertencia à minha avó, que tem cerca de 200 anos. E vai passando de família em família, e depois a minha irmã doou ele para aqui para o museu. Para mim não era estranho, porque desde que comecei a abrir os olhos, eu já vi a minha avó fazer aquilo, que era o ordeiro. E sempre havia pessoas diferentes na minha casa para a minha avó fazer. A minha avó ia à casa das pessoas e às vezes já estava à espera, que às vezes a minha avó trazia qualquer coisa que as pessoas davam para comer. Quanto a isto, não estranho nada, porque desde o início já veio a minha mãe fazer, depois aquilo já passou para a minha irmã. Não tenho qualquer problema em fazer isto. Mas foi com a sua avó que aprendeu a tear? Não, mais foi com a minha mãe. Que a minha avó ia muito à casa das pessoas para as teias e pôr no tear. Que a minha mãe assim já via o tear, já ia para dentro do tear, que até dizia que não cabia dentro do tear. Depois eu via ela fazer os retalhos, mas claro, eu nunca olhava para aquilo como se fosse uma profissão do dia a dia. Para mim era um passatempo. Mas depois, aquilo foi a prática. Dá um bocadinho de trabalho. E eu no início, eu digo sinceramente, não gostava. Mas agora adoro. Eu gosto de fazer aquilo. Eu acho que isto é um ex-libris da nossa instituição, na medida em que nós temos o tear tradicional, utilizado aqui na Madeira, de 2 pedais, mas temos uma tecedeira a trabalhar ao vivo e não só ela está a trabalhar ao vivo para todo o público que nos visita diariamente, como nós também temos oficinas, que obviamente essas são por marcação prévia, em que quem quiser pode aprender a arte da tecelagem, que são mãos que me afagam e tecem fios. Quem quiser inscreve-se previamente através dos serviços educativos, no telefone normal do museu, e pode aprender a arte de tecer. Obviamente que não vai aprender, ninguém aprende numa oficina só, mas depois treinando fica com uma noção. Exatamente. E a Teresa, a nossa tecedeira, a Teresa Pereira, nisso é uma pessoa muito aberta, muito criativa e muito disponível, acima de tudo, para ensinar, o que é muito importante no caso destas artes, que nem sempre os artesãos têm essa disponibilidade. E a Teresa está aqui disponível para quem quiser fazer essa marcação e poder aprender um bocadinho sobre tecelagem. E todo o trabalho de investigação é depois disponibilizado ao público. Eu acho que os cadernos de campo têm sido muito acarinhados pelo público, precisamente por isso, porque não são estudos teóricos exaustivos, são recolhas, no fundo é o fruto do trabalho da recolha dos técnicos do museu. Aliás, todos os textos, fotografias e ilustrações são da autoria dos próprios técnicos do museu e também vivem essencialmente da imagem e dos depoimentos da população. E isso é extremamente importante, porque a história não são só os grandes monumentos, a história são essencialmente as pessoas e a história, a grande parte da nossa história devia ser contada pelo povo. E os cadernos de campo, no fundo, contam a história desses anónimos, que a maior parte das vezes não são ouvidos e não são escritos nos livros de história que estão ao acesso dos jovens, e é uma forma deles conhecerem também a história através desses cadernos de campo. Sempre que é lançado um caderno de campo, é feito não só o livro, mas é feita primeiro uma recolha de campo, uma investigação bibliográfica também, depois é feita uma exposição temporária, para que as pessoas possam ver ao vivo alguns dos temas que são abordados no livro, depois é editado um livro e, como o Filipe disse bem, são feitas também oficinas práticas em que as pessoas podem testar aquilo que, no fundo, nós mostramos nos cadernos de campo. Eu preparei aqui uma oficina sobre as flores de papel, que é uma oficina que nós desenvolvemos aqui, tanto no nosso ateliê, assim como também é muito solicitado pelas escolas e mesmo os centros comunitários e lares. Porquê? Porque as pessoas ainda se identificam, é uma coisa nossa. Temos aqui, antigamente as flores eram feitas de papel, depois posteriormente é que foram feitas, como estas que aqui está, já com o plástico. Flores que eram utilizadas para ornamentar os arraiais. Os arraiais.
que eram feitas antecedia o momento do arraial e eram feitas geralmente pelos sítios, em que se juntava os sítios e que à noite, por exemplo, depois de andarem pela fazenda ou das suas profissões, aquilo que tinham a fazer, vinham e faziam, era um momento de diversão, de comes e bebes e passava depois também aquele saber fazer desde os mais velhos até aos mais novos. É uma atividade muito fácil de fazer em casa e também fácil de fazer em grupo. Principalmente quando os meninos são mais pequeninos, que é o caso desta oficina, eu tenho preparada para uma faixa etária entre os 10 e os 12, principalmente aos 10 eles já recorto as cartolinas. Quando depois eles entusiasmam-se e querem fazer mais. Ao querer fazer mais, depois temos aqui, por exemplo, as cartolinas, temos as réguas, temos os lápis. Que já são eles envolvidos no processo todo. Exatamente, sim, sim. Para além disso, há 3 anos atrás, os Cadernos de Campo já vão no número 8, portanto já são 8 anos a editar um livro por ano, mas além disso, há 3 anos iniciámos um outro projeto associado aos Cadernos de Campo, que é um pequeno documentário, que são documentários que se chamam Museus Vivos e que trazem também a público, aí já na vertente de vídeo, aquilo que se faz e o mesmo que no fundo abordam os Cadernos de Campo, mas de forma a chegar a mais público e depois estão disponíveis na plataforma do YouTube. Não havia médicos como é agora. Este edifício é o edifício que era um solar do século XVII, que no século XIX é transformado numa unidade industrial, a antiga fábrica de destilhação de aguardente da Ribeira Brava, e nessa altura foi montado os cilindros de moer cana-de-açúcar, primeiro uns cilindros de pau, chamado trapiche, depois foram transformados nestes, foram substituídos por estes de ferro e era movido primeiro por tração animal e mais tarde por uma roda, portanto pela energia hidráulica. Além destes cilindros de moer cana-de-açúcar, existiam também 2 moinhos de cereais, depois também hão de ver, que funcionavam aqui também com energia hidráulica e havia, portanto, uma duplicidade tecnológica. Esta duplicidade tecnológica, de haver 2 indústrias, digamos, mesmo que artesanais no mesmo espaço, é única a nível europeu. Além disso, isto é um testemunho extraordinário, porque é um testemunho do século XIX, portanto, do segundo ciclo do açúcar, e que, para quem visita a Madeira, se visitar o Museu Etnográfico e vir aqui os cilindros da moagem de cana-de-açúcar e depois visitar os engenhos, nomeadamente o do Porta Cruz ou da Calheta, que funcionaram a vapor, e dos outros engenhos que funcionam também agora a eletricidade, tem no fundo, numa ilha tão pequena em distâncias tão curtas, toda a Revolução Industrial, portanto toda a evolução que houve durante a Revolução Industrial. E isso é realmente extraordinário, daí eu ter escolhido esta peça como peça emblemática do museu. A viagem ao Museu Etnográfico da Madeira caminha para o fim. Chegamos ao piso superior. Sei que houve aqui um trabalho intensivo de muita pesquisa para se conseguir apresentar aqui ao visitante todo este espólio que o museu tão orgulhosamente ostenta. Sim, como eu logo do início disse, nada do que está aqui é por acaso, exige um trabalho árduo de investigação, quer de campo, quer bibliográfica, quer iconográfica. Neste caso, o trabalho de campo foi um trabalho exaustivo, porque isto é a reconstituição de uma antiga venda, que nós chamamos de venda na Madeira, que é uma mercearia, e para conseguir, portanto, o mobiliário foi adquirido numa mercearia que encerrou aqui na Ribeira Brava, o que até foi ótimo, que acabámos por recuperar esse património que ia ser destruído, foi todo restaurado, o mobiliário, mas depois foi preciso arranjar todos os objetos que identificassem a mercearia, desde a máquina do café, os frascos repousados, as balanças antigas e todos os objetos também que eram vendidos, comercializados na mercearia. Eu acho que as instituições museológicas, nesse aspecto, exatamente por não ser de todo visível esse trabalho, porque não é, realmente é muito mais difícil dar o valor
do que outro tipo de trabalhos, nomeadamente, imaginem, artes plásticas, em que pode ver o artista a trabalhar, pode, por vezes, ter a oportunidade de ver o artista a trabalhar. No caso dos museólogos, é mais ingrato a esse nível, porque há todo um trabalho de base muito grande, como eu expliquei, desde que a peça entra, uma investigação profunda a nível bibliográfico, isto para quem leva o trabalho a sério, obviamente, um trabalho de inventariação, que parece uma coisa muito simples para depois o público ter disponível na plataforma, por exemplo, como têm no portal da Madeira Cultura, para terem disponível aquela ficha com toda aquela informação que está lá. Foi preciso uma investigação muito grande, ir ao campo, foi preciso ir ao arquivo regional, foi preciso fazer uma investigação iconográfica também, e depois é preciso todo um tratamento das peças, muitas delas não estão nas devidas condições, portanto precisam de um tratamento de conservação ou de restauro, dependendo do estado em que se encontram, e após isso há um projeto grande, um projeto chamado Projeto Museográfico, que envolve uma equipa muito grande para a montagem da exposição e para que esteja devidamente contextualizada e com a informação adequada e adaptada a todos os tipos de público. Obviamente que, para mim, sendo este museu uma casa identitária da nossa cultura madeirense, obviamente que eu fico muito satisfeita que o público que nos visita, que visita a Madeira, venha conhecer aquilo que é a nossa cultura tradicional. Mas, acima de tudo, nós trabalhamos para o povo madeirense, para educar o povo madeirense na preservação do património, daquele património que é seu, e para que mantenham e valorizem a sua identidade. Porque, como eu costumo dizer, e vou dizê-lo hoje, porque o que é nosso é bom, é muito bom, e todos nós devemos orgulhar e valorizar. Estudar o passado, conhecer o presente, ajuda a enfrentar melhor o futuro aqui deste museu? Sem dúvida, sem dúvida. Daí é que o lema do museu, que nós colocamos sempre quando fazemos publicidade relativamente ao museu, é preservar no presente o futuro do passado. Lídia, muito obrigado por dar a conhecer o Museu Etnográfico da Madeira e por mostrar que, afinal, este museu tem história. Obrigado. Obrigada, eu, Filipe.